Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gevandro Barros e esse é o videocast de Gevandro Barros Mentoria Consultiva. Esse videocast foi pensado aí para você que é empresário, que deseja melhorar a performance do seu negócio e a sua performance como profissional, como empresário no seu dia a dia, no seu negócio, e também para pessoas que querem abrir novos negócios, seja negócios offline, ou seja, presenciais aí com produtos ou serviços, ou negócios online. E esse podcast, esse videocast, está sendo distribuído tanto no YouTube, né, no formato de vídeo, e também nas principais plataformas de podcast. Spotify, iTunes, Google Podcast, Breaker e uma série de outras aí que você pode ter acesso. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu gostaria de falar o que eu aprendi com o Lean, que na verdade pode ajudar, né? Me ajuda sempre a refletir nas coisas que eu estou fazendo no dia a dia, porque a gente sempre se pega aí em atividades extras e que muitas vezes, ou uma boa parte das vezes, não nos levam na direção que a gente precisa aí, que o nosso negócio precisa aí, que a gente gostaria de ir, e aí os resultados não acontecem. E desde que eu fui para o Japão pela primeira vez, que eu aprendi, né, os conceitos do Lean, já fazem mais de 20 anos que eu me formei como se fosse aí um consultor interno, comecei a minha carreira lá na Mercedes em Juiz de Fora. E desde então a gente aprende, né, muitas metodologias, muitas técnicas. Aí eles me mandaram para o Japão para fazer um treinamento. E lá eu fiz um treinamento meio Sr. Miyagi, aí, né, de analisar o desperdício. Me colocaram numa linha de produção. Embora eu tivesse, né, fosse aí um consultor interno aprendiz na época de uma indústria automobilística, me levaram para uma fábrica de bolos para eu poder analisar o processo. E lá me colocaram para fazer um exercício de analisar o que as pessoas estavam fazendo. Mas no fundo, era um exercício para eu aprender a enxergar desperdício, né? Hoje eu até faço com os meus clientes um exercício exatamente com esse nome, em honra aí aos japoneses com os quais eu aprendi a enxergar desperdício. Porque no Japão eles falam, né? Ver é diferente de enxergar. A gente pode estar vendo aqui no nosso dia a dia uma série de atividades e lidando com uma série de coisas que a gente realmente vê acontecendo no nosso dia a dia. Um colaborador que vai para um lado, vai para o outro, entrega um papel, leva alguma coisa, preenche algo, envia algo, faz alguma coisa. Mas nem tudo que a gente faz, primeiro, agrega valor. Segundo, nem tudo que a gente faz está ligado com aquilo que o processo necessita, que o seu produto precisa, que o seu serviço precisa, ou principalmente com aquilo que agregaria valor para algo para o seu cliente. A gente sempre tem que pensar nas nossas atividades, na construção dos nossos processos, né? A gente fala muito de padronização, de mapeamento, de descrição de processo, e que isso ajuda e tal. Ok, isso ajuda, mas ali dentro não adianta nada eu padronizar algo que já está errado. Eu já vou padronizar algo que já está com desperdício. Então, padronizar um processo com desperdício, eu só vou estar padronizando o status quo. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Porque a gente tem que, ao padronizar, fazer uma análise e aprender a enxergar os desperdícios. Então tem alguns exercícios que a gente faz, eu faço aqui com os meus mentorados, são exercícios que eu aprendi no passado e que são bastante interessantes. Hoje eu gostaria de falar aqui com vocês duas técnicas que fazem parte de algumas dessas dinâmicas que eu gosto de aplicar nos meus treinamentos, aqui nas minhas mentorias, para fazer você pensar e principalmente para fazer você enxergar dentro do seu dia a dia, dentro das atividades que você faz, aquilo que realmente agrega valor, aquilo que realmente você não precisava estar fazendo naquele momento, naquele dia, naquela semana, e aquilo que você tem que tomar algumas providências, que eu vou chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Existem aí, pessoal, dois segredos, né, vamos dizer assim, né? Não é nem um segredo, mas dois temas muito importantes que a gente tem que pensar sobre as nossas atividades. Primeiro, a grande maioria, né, das nossas atividades, elas com certeza não agregam valor. Se a gente for fazer um exercício, como eu já fiz centenas de vezes, talvez milhares de vezes, né, porque eu já dei bastante treinamento na minha vida, graças a Deus, a gente com certeza vê que aquela atividade, ou ela não agrega valor, mas ela é necessária, ou ela é um desperdício mesmo, ou ela é uma das minorias dos tipos de atividade, que é aquela atividade que realmente agrega valor. É assim. E, infelizmente, a gente acaba tendo um volume, né? Se a gente for colocar em percentual,
cerca de 80%, aquela regra 80-20 é mais ou menos válida, cerca de 80% do que a gente faz ou é desperdício ou é atividade que não agrega valor, mas é necessária em algum momento porque eu tenho um processo que ainda não foi otimizado, né? Não foi... Não se enxergaram os desperdícios para poder fazer uma certa melhoria. Então esse é o primeiro tema, o primeiro segredo das nossas atividades. A maioria das atividades, das nossas atividades no dia a dia, não agregam valor. E cerca de 80% delas não agrega valor totalmente, porque é um desperdício, ou não agrega valor e é necessário, a gente pode tomar algumas providências. Número 2, trabalhar mais horas não quer dizer que você vai gerar mais renda, que você vai ganhar mais. Esse é um outro mito também, um outro tema que nós, empresários, né, temos muito na nossa cabeça. Você vê um empresário trabalhando 20 horas, 15 horas, todos os dias, e muitas das pessoas que trabalham nas nossas empresas, às vezes, têm esse ciclo, né, e que também, muitas vezes, se torna vicioso, porque eu trabalhar mais... Eu sou assim, eu sou workaholic, eu admito, mas cada vez mais eu tenho prestado atenção nas atividades que eu faço. Primeiro, se elas estão indo de encontro àquilo que está me levando para as minhas metas, né? Segundo, quais são os tipos de desperdícios que eu tenho ao longo das coisas que eu estou fazendo, principalmente coisas do dia a dia que a gente acaba nem percebendo, vou falar alguns deles daqui a pouquinho. E também, se aquilo está dando o resultado que eu quero em função das submetas, né? Daquelas metas mais de curto prazo, do dia a dia ali. Às vezes você tem uma meta da semana, você divide aquela meta em alguns momentos, porque não vai dar para você fazer tudo no mesmo dia ou numa semana, você divide em mais dias, enfim. A depender da atividade que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar se aquele volume de atividades realmente está me levando para algum lugar. Porque não significa que trabalhar muito vai levar você a ganhar dinheiro. Nem tudo que a gente faz vai ser transformado em dinheiro para você. Essa é uma segunda coisa que eu gostaria que você já começasse a pensar. Beleza. Aí, para a gente ainda não começar com a parte dos desperdícios propriamente dito, vamos falar desse número que eu já falei para vocês aí, da regra 80-20, né, que vale não só dentro do Lean, mas vale para a nossa vida como um todo. 20% das nossas atividades, né, como eu já disse, e apenas 20% delas agregam valor literalmente ali. Se já for muito, né? Ou seja, 80% ou é um desperdício mesmo, ou são atividades que não agregam valor de alguma forma. E aí eu tenho duas perguntas que eu anotei aqui que eu gostaria de falar para vocês. E a partir dessas duas perguntas que eu vou te fazer, façam aí, né? Vocês vão conseguir gerar dois tipos de lista. Primeira pergunta. Quais são os 20% de atividades que você faz hoje e que trazem 80% das suas frustrações, que trazem aí 80% do seu estresse, 80% da sua sobrecarga? Ou seja, quais são aquelas poucas atividades que realmente detonam, né, o seu dia? São muitas, são poucas, né? Estou dizendo poucas aqui, mas no seu caso podem ser muitas, a depender aí do teu dia a dia. Ou seja, quais são os 20% das atividades que eu faço hoje que trazem 80% das minhas frustrações? Vamos pensar para iniciar no lado um pouco mais negativo da coisa para a gente já ir tocando na ferida. Segunda pergunta. Quais são as 20%, né, das atividades que você faz que estão ligadas diretamente com as suas receitas, ou seja, com atividades que realmente você deveria estar fazendo para, inclusive, agregar valor para o seu cliente, e que são atividades que realmente agregam valor para o seu produto, para o seu serviço, para o seu projeto, para o seu processo, para o seu dia a dia, mas principalmente para o seu cliente? Quais são essas 20% de atividades que realmente agregam valor? Agora você vai ter na mão duas listas, né? A primeira, é a lista do que você não deve fazer, que você deve descartar, que você precisa pensar, né? Espero que tenham vários elementos ali, vários pontos, assim que você tiver essa lista pronta. Essa lista com certeza vai ser a lista que você vai precisar tomar uma providência para tentar fazer algumas coisas que eu vou falar para você daqui a pouquinho. E a segunda lista, da segunda pergunta, vai ser a lista que você vai potencializar, que você precisa focar, porque você sabe que são atividades que agregam valor para o processo, para o seu cliente, para a sua empresa, para o seu negócio, enfim, que realmente estão focadas em te levar na direção de fazer receita, acrescentar valor para o seu cliente, vender mais e crescer a sua empresa.
Isso é muito importante, pessoal, porque, vou dar meu exemplo, né? As pessoas até me perguntam, Gevandro, como é que você consegue ser produtivo tendo tanta coisa para fazer? Minha esposa, então, fica maluca comigo. Eu tenho três Instagrams, 3 Facebooks, 3 canais no YouTube, porque eu tenho 3 negócios diferentes. Um da indústria da música, o outro do IOPEX e o outro de Lean Construction, que eu comecei há pouco tempo, que está um pouco ligado com o do IOPEX, mas o tema é completamente outro, por isso que eu fiz um canal no YouTube separado, por isso que eu tenho um Instagram separado, por isso que eu converso com as pessoas que são de uma área completamente diferente, são da construção, enfim, são 3 negócios. Eu vendo 3 tipos de produto para 3 tipos de clientes diferentes, embora, como eu já disse, dentro do IOPEX eu consigo dividir a perna da empresa IOPEX em 2, que é empresários e a parte de construção, pela minha experiência com Lean Construction aí nos últimos 10 anos, pelo menos. E aí, quando a gente tem, né, 3 Instagrams e 3 Facebooks e vários grupos no WhatsApp, garanto que você que está me assistindo agora, e com certeza tem vários grupos que você participa do WhatsApp, a gente se pega, né, só para dar um exemplo bem simples, no celular várias vezes durante o dia, e olha o celular, e vê o Instagram, e curte ali, e volta, e abre o Facebook, com certeza você é muitas horas do dia improdutivo. Inclusive o Instagram, se você quiser fazer esse teste, né, não vou te ensinar agora, posso fazer isso em outro vídeo, mas tem ali quantas horas por dia e por semana, ele te dá um indicador de quanto tempo você ficou ativo no Instagram. Existem pessoas que ficam horas e horas e horas acumuladas e a gente nem vê, né, passando ali aquelas horas no Instagram e no Facebook, apenas curtindo, movimentando, mandando um direct, conversando. E é isso, o tempo vai passando e quando a gente vê, a gente não fez aquilo que realmente deveria estar agregando valor ou trazendo algo de agregador para o meu processo, para o meu negócio. E aí, a gente acaba reclamando, a gente acaba não tendo resultado e colhendo, obviamente, consequências que possivelmente não sejam muito boas, né? Por outro lado, isso é o lado, vamos dizer, negativo da coisa, né? Dispersar e utilizar a mídia social, cada um sabe aí o seu meio de procrastinação, como a minha esposa gosta de dizer, né? Eu tenho os meus, cada um tem os seus, somos seres humanos, obviamente, por isso que a gente tem que se policiar e conhecer técnica para a gente poder usar e usar a nosso favor, óbvio. Por outro lado, eu tenho 3 canais no YouTube. Eu prefiro me concentrar muito bem, estar fazendo isso aqui para você, fazendo vídeos de conteúdo, levando informação para você, educando o meu cliente, levando muito conteúdo para ele, e a maioria deles, obviamente, de graça, para fazer com que você entenda o que eu faço, confie em mim, para que eu consiga gerar a credibilidade que eu necessito e me comunicar bem com você para que, quem sabe, eu possa te ajudar de alguma forma, com algum curso, com a minha mentoria, com alguma formação, com algum curso online, enfim, com algum material, meus e-books e uma série de outras coisas. Então, eu prefiro investir meu tempo fazendo uma série de vídeos para 3 canais que agora viraram videocasts e que estão ainda, né, são transformados não só no vídeo do YouTube, mas também em podcasts aí que vão para as plataformas digitais, que também dá trabalho, né? Tirar o áudio do vídeo, colocar nas plataformas, né? Na verdade, uma plataforma e ela distribui para as demais, mas dá trabalho fazer esse tanto de coisa, porque você tem que fazer a thumbnail do YouTube, você tem que fazer a arte, que é quadradinha, para você divulgar no Instagram e no Facebook, e também no LinkedIn. Então, você tem mídias que você precisa, né, estar presente, que é onde está a sua persona, para você se comunicar com essa persona. E é isso que eu tenho feito, graças a Deus tem dado bastante resultado. Só que aí, o que a gente tem que pensar é o seguinte, tendo vista, né, pensando nessas coisas que eu falei, uma pergunta que eu já coloco para você. Você tem sido simplesmente produtivo, pensando nas atividades que agregam valor para o seu negócio, ou você tem sido apenas ativo? Produtivo ou ativo? Isso eu também aprendi no Japão. Quando a gente vai para um local, para uma empresa, para analisar um processo, isso funciona para qualquer tipo de processo, pessoal. Eu fiz esse tipo de exercício já dentro de hospitais, na área da construção, dentro da indústria automobilística, dentro de outros tipos de indústria, em escritórios, funciona da mesma forma. Quando a gente vê movimentações demais de documento, movimentação de pessoa, um monte de coisa se movimentando, né? Nem sempre quer dizer que movimentação está ligado com produtividade. A gente pode estar muito ativo. O movimento que eu estou falando não é só de andar para um lado para o outro, pegar um carro, não. De estar ativo de alguma forma,
nem sempre estar ativo quer dizer produtivo. Então a gente é o primeiro pensamento que eu já gostaria de te dar. Por quê? Produtividade não tem a ver com atividade. Você pode estar fazendo, como eu disse lá no início, você pode estar fazendo uma dezena de atividades, essas atividades inclusive estarem padronizadas, só que dentro dessa padronização tem um monte de desperdício porque ninguém analisou o desperdício daquelas atividades sequenciais que estão sendo feitas ali. E aí, obviamente, elas não agregam valor nem para o produto, nem para o serviço, muito menos para o cliente. Vamos seguir aqui. Então, colocando aí de outra forma, né? Eu estou inventando coisas para fazer, para evitar as coisas que realmente são mais importantes. Se pergunta, né? Será que eu estou realmente evitando de fazer as coisas que eu deveria fazer só para deixar de lado aquelas que são mais importantes, que tem um pouco a ver com a procrastinação em si? Isso é importante porque tudo isso vai tirar a nossa produtividade, né? E aí eu vou ser bastante sincero com você, né? A grande maioria das coisas que a gente faz, de novo, simplesmente são desperdícios e não agregam valor, tornando o produto mais caro, tornando um serviço mais caro. Por quê? Porque eu tenho um volume de atividades muito grande no meu dia a dia, mas já que a grande parte delas não agregam valor, eu preciso fazer alguma coisa com esse volume, senão não vou dar conta das coisas que eu preciso entregar. No meu caso, se eu não tivesse esse pensamento, que a gente chama, né, lean, enxuto, de saber o que é desperdício, o que agrega valor, de escrever isso de alguma forma. Eu sempre sempre dou umas paradas de vez em quando assim, olho o que eu estou fazendo propositadamente e tento descrever uma sequência das minhas principais atividades para eu saber, cara, isso realmente agrega valor, está em direção ao que eu acho que eu tenho que entregar, ou isso é literalmente uma atividade que não agrega valor, mas é necessário, ou desperdício? Porque qualquer atividade pode ser categorizada nessas três, né? Ser subdividida nessas três categorias. Desperdício, propriamente dito, que eu tenho que fazer alguma coisa com ele, vou falar daqui a pouquinho. Atividade que não agrega valor, mas é necessária, que está ligada com alguma coisa. Eu preciso levar um papel para alguém num certo lugar porque precisa o papel estar lá físico. Levar esse papel, teoricamente, não agrega valor, né? Porque uma logística poderia mandar um e-mail, a pessoa imprimir lá, no limite. Mas eu preciso entregar isso já em papel, então é necessário. Existem algumas atividades que são necessárias. E aí, quando a gente vai até prestar mentoria, consultoria em algumas empresas, todo mundo começa a transformar o desperdício em atividade que não agrega valor, mas ela é necessária. A gente acaba não querendo desapegar de uma série de atividades para melhorar os processos, e isso acaba não melhorando muito, né? Então a gente também tem que estar disposto a mudar para agregar valor e fazer apenas atividades que realmente levam você a ganhar mais dinheiro ou fazer coisas, né, trabalhar de maneira mais produtiva. E aí, a segunda parte, né, juntando essa experiência do Lean, da análise do desperdício, com essa curva 80-20 das perguntas que eu fiz para você, a única coisa que você tem que pensar é assim: o que eu vou fazer com isso agora? Né? A sua lista de 20% das atividades aí que te dão 80% de frustrações, agora você tem essa lista na mão para trabalhar com ela. Você tem uma segunda lista na mão para você trabalhar, que são as atividades, os 20% de atividades que realmente agregam valor para você, para tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Então pegue essa lista, porque a gente sabe que uma boa parte dela vai ter que ser transformada em algo para você, para o seu produto, para o seu serviço. E aí, cada vez que você deseja, né, ter foco em alguma coisa, muito provavelmente alguma coisa vai te puxar de lado, né, para você deixar de fazer a coisa certa, deixar de agregar valor, deixar de ir numa certa direção. Então você precisa fazer esse exercício de pensar quais são os 20% de atividades que me causam frustração, quais são os 20% de atividades que realmente dão os 80% daquilo que agrega valor, transformar isso numa lista de desperdícios e poder analisar os desperdícios. Para você fazer o que com eles? Existem 4 coisas que a gente pode fazer geralmente com desperdício quando a gente analisa uma certa atividade. Eu posso de cara, e é o que eu recomendo você fazer primeiro, eliminar. A primeira coisa que você pode fazer é eliminar uma atividade, simplesmente não fazer mais, porque aquela atividade é 100% um desperdício. E aí você já vai reduzir bastante, né,
o seu gráfico aí de percentual de atividades que não agregam valor. A segunda coisa que você pode fazer é automatizar. Eu, por exemplo, num tempo para cá que eu tenho enviado bastante e-mail, né? Estou trabalhando com uma plataforma de e-mail marketing que está dando bastante resultado. O número de e-mails por semana aumentou, a comunicação com meus possíveis clientes aumentou e o retorno desses clientes para sanar dúvidas, para falar de alguns temas também aumentou. O que eu comecei a fazer? Comecei a automatizar o meu envio de e-mails. Por quê? Porque eu uso essa plataforma para fazer isso. No meu caso, eu uso o Lead Lovers. Uso a plataforma para responder algumas principais perguntas e quando eu tenho diversos e-mails que estão falando sobre o mesmo tema, eu faço um e-mail e automatizo, escrevo para a pessoa, ó, tá com essas dúvidas? Siga aqui, veja esse vídeo. Então eu já respondo para um número grande de pessoas com um e-mail apenas que eu disparo. Lá dentro do Lead Lovers a gente chama isso de e-mail broadcast. Você dispara um e-mail broadcast para aquela lista específica ali de pessoas e tá lá, todo mundo já recebeu e você já ajudou essas pessoas de alguma forma. E eu não fico perdendo tempo ali em responder e-mail por e-mail, porque isso estava me consumindo bastante. E às vezes a gente faz uma série dessas atividades por dia, e se dá desculpa de que o dia não foi produtivo. E aí, né, já acontece aquilo que eu já falei no vídeo anterior, a gente tem a eterna sensação do bombeiro. Por isso que as pessoas até perguntam, mas como é que você consegue tocar 3 negócios? Não são literalmente 3 negócios, são 2 negócios, mas 3 fontes de renda, né, vamos dizer assim, que eu decidi abordar até olhando o futuro, né, para as oportunidades que nos aparecem, a gente tem que estar preparado para elas, então temos que fazer alguns planos e temos que ver se a gente vai dar conta daquilo, né? Tem funcionado até agora e vamos ver como é que vai seguir o barco. A partir do momento que a gente vê que talvez não está funcionando muito ou que a gente está deixando de focar em alguma coisa que deveria, que é por isso que eu tenho que ser muito produtivo, senão não vou dar conta mesmo, aí a gente faz uma análise, dá um passo atrás ou muda de curso, faz alguma coisa para voltar com as atividades no curso normal das coisas. Então, faça para você aquela pergunta que eu fiz, né? Você está sendo realmente produtivo ou só está sendo ativo? O dia começa e termina. Você estabeleceu ali um volume de atividades e dentro delas a maioria agrega realmente valor para você não estar se sentindo somente ativo ou a maioria delas não agrega valor, só causam sobrecarga, só causam estresse, só deixam você chateado e apagando fogo e não te levam a lugar nenhum. Então, esse é um pensamento para você fazer, para você cuidar dessas 2 listas que a gente falou até agora e trabalhar com essas 2 listas da melhor forma que você puder. E você vai poder eliminar esses desperdícios, você vai poder automatizar. Terceiro, trocar por uma atividade que agregue valor, no mínimo por uma que não agregue valor, mas seja necessária, mas de preferência por uma atividade que agregue valor. Existem atividades que eu posso melhorar e trocar por outra. E fazer alguma melhoria, né, alguma transformação na minha atividade, seja através de fazer mais rápido, mexer em alguma coisa, um layout, alguma coisa que você pense, uma nova ferramenta, algo que você faça que vai fazer com que você troque essa atividade de algo que não agregava, de um formato que não agregava valor, para algo que vai agregar valor. E o quarto conselho que eu te dou é para você simplesmente pegar aquele volume das atividades realmente que te causam sobrecarga e tal e delegar para alguma pessoa. Se você não puder, se essa for realmente uma atividade que você necessitar fazer, delegue para alguém. Porque delegando você também vai sobrar mais tempo, já que você é o empresário, já que você é o dono do negócio, já que você precisa agregar muito valor. Pegue aquele volume de atividades que não agrega valor, some-as e entregue para alguém para que essas atividades possam ser feitas por outras pessoas ou por outra pessoa para te ajudar na carga do piano. Isso também é muito importante. Então, esse é um princípio do Lean que eu aprendi, né? Na verdade 2, né? A regra 80-20, que não nasceu no Lean, mas a gente utiliza muito lá. E o princípio dos desperdícios, né? Eu já tenho no meu canal aí os 9 tipos de desperdícios que são conhecidos em todos os processos, mas olhar as atividades do dia a dia sobre essa ótica diferente, né? De dividi-las em atividades que não agregam valor,
que são um desperdício total. Atividades que não agregam valor, mas são necessárias. E atividades que realmente agregam valor, se você dividir as suas atividades do seu dia nessas 3 categorias e fizer uma análise profunda, você vai ver que tem muito potencial de melhoria. E aí você vai conseguir enxergar o seu dia a dia de forma diferente. Deixar de ser apenas uma pessoa ativa, como a maioria dos empresários é e precisa ser, e passar a ser uma pessoa muito mais produtiva. E aí sabe o que acontece quando a gente faz esse tipo de exercício? A gente dobra a nossa produtividade, triplica os nossos resultados, ou seja, o resultado começa a vir e a gente começa a ganhar mais dinheiro, porque a gente começa a concentrar em atividades que agregam valor para o cliente, para o projeto, para o processo, enfim, que trazem realmente coisas que inclusive o cliente está disposto a pagar por elas, né? Qualquer atividade que você tiver em dúvida, pergunte: será que o cliente, estando aqui na minha frente agora, ele pagaria para eu estar fazendo isso aqui? Esse vídeo? Está escrevendo alguma coisa? Está conversando no cafezinho? O que o cliente paga daquilo que eu faço do meu dia a dia? Porque o que importa para o cliente é o produto pronto, é o serviço entregue, é o conteúdo entregue, é o conhecimento passado, e não tudo aquilo que você faz durante. É lógico que tudo aquilo que você faz durante é um processo para que aquilo que vai ficar pronto, né, o serviço que vai ser entregue, o produto que vai ser vendido, possa ser vendido, obviamente. Mas nessa trajetória, nessa jornada, até o produto estar pronto ou o serviço ter sido realizado, tem muitas atividades ali que o cliente muito provavelmente não iria gostar de pagar. Ele iria falar: isso aí eu acho que poderia reduzir, isso também reduzir, aí o produto seria mais barato, o seu serviço seria mais barato, você agregaria muito mais valor e poderia, barateando o seu serviço, não no sentido ruim da coisa, mas ficar mais competitivo no mercado. Ainda mais agora nesse momento de complicação que o mercado está vivendo e que você está vendo que nesse período aí muitas empresas estão fechando as portas, muitas empresas não estão conseguindo sobreviver porque tem pessoas fazendo atividades demais que não agregam valor, ou seja, pessoas ativas, mas pouquíssimas atividades que são produtivas. As pessoas estão sendo muito mais ativas do que produtivas. Para terminar esse vídeo, eu gostaria de te perguntar, né, quais são, né, as atividades aí do seu dia a dia que você faz, que realmente agrega valor. Faça esse exercício, comente aí abaixo desse vídeo o que você achou desse exercício, se agregou alguma coisa para você, se ele foi importante e fez você refletir de uma forma mais profunda, mas aí obviamente tem que fazer o exercício, né, com bastante detalhe aí para você chegar em alguma conclusão, como eu estou dizendo aqui agora. Então faça esse exercício e comente aí no vídeo, interaja com a gente. Eu gosto de responder todas as pessoas que interagem comigo, tanto no canal do YouTube quanto nas plataformas de podcast, para que a gente troque experiência e que para você me dê, né, para que você possa me dar também a sua sugestão, fazendo o seu comentário, até mesmo uma sugestão para próximos vídeos, para as próximas coisas que eu tenho feito aqui, porque esse conteúdo gratuito é para você, para que a gente consiga levar até você informação, conhecimento para melhorar a sua performance, como eu disse no início, para você que deseja melhorar os resultados do seu dia a dia, fazer melhores produtos, prestar melhores serviços ou abrir um negócio, seja online ou offline, da melhor maneira possível. Ganhar dinheiro e trabalhar menos. Ser produtivo também significa trabalhar menos e não ficar exausto trabalhando 10, 15, 16, 18 horas por dia e não te levar a ganhar aquilo que você merece, aquilo que você deveria estar agregando valor. Tá ok, pessoal? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não baixou algum aplicativo para escutar os podcasts, faça isso, porque os podcasts estão no Spotify, no Google Podcast, no iTunes e uma série de outras plataformas que você queira escolher para você ouvir aí e acompanhar os nossos conteúdos. Tá ok, pessoal? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.